O manhwa começa com Kang Jiuling pensando que estava no seu mundo desenhando manhwa. Ao acordar, ainda pensa que está sonhando e começa a palpar as partes macias de uma moça. Ao se tocar, percebe que está em um mundo completamente diferente e sua cabeça está doendo muito. Ela se apresenta como Shang Yuling. A garota começa a ficar desesperada. Se caso o prota morrer, será torturada até a morte. Como um ótimo cavaleiro pede para que pare de chorar, porque está bem, chorando litros. Em seu pensamento percebe-se seu mestre e o que aconteceu. Mal-humorado, arrogante e estúpido, está tratando bem. Pedindo para que pare de chorar, a garota engole o choro e percebe que foi levado para o mundo de sua nova que criou. Acabou se tornando Shen Xin, um cultivador do reino de núcleo. Se tornou o segundo mestre da seita mortal Shang Jing, que faz de tudo para se tornar mais forte. Na trama, ele cobiça os tesouros e oportunidades do protagonista. No começo, ele intimidou e enganou, até tentou eliminar o protagonista. Mais tarde, a primeira coisa que o protagonista fez foi derrotar Shen Shi. Shen Shi era completamente inútil, sua vida só não era pior que a morte, enquanto o protagonista era muito sortudo, e tudo girava em volta de seu umbigo. O pior é que Shen Shi reencarnou no primeiro chefão, que será mandado para o céu pelo protagonista. Ele sempre gostou de nomear os vilões com seu nome, e se caso soubesse, teria colocado seu nome no de protagonista. Tentou todos os tipos de feitiços, mas nenhum funcionou. Agora está pensando se vê apenas para esse mundo. Para falecer, de repente abraçado pela Shang, ela sempre foi sua discípula mais querida, até Xiao aparecer e tomá-lo de Xi. Conforme a linha do tempo, o protagonista ainda não encontrou a ser imortal Shang Jing e se tornou o discípulo. Graças a isso não tem rancor do mesmo. A única coisa que resta é ficar babando o garoto, contando que babe o protagonista ao máximo possível, tem que ser o seu babão número 1. Irá seguir o mesmo ao topo. Agora precisa mudar um pouco mais de sua aparência, porque era muito mal. Na história original abusava das suas empregadas, porque os compradores gostavam. Mas é claro que ele não vai fazer isso. Precisa ter as garotas do seu lado, porque senão o protagonista irá aparecer e roubar todas as suas discípulas. De repente chega Huan 1, o segundo que lembra de sua discípula é uma irmã do senhor com sentimental e decoração gentil, mas as classificações são medíocres. Na trama original, ela foi espancada até a morte por esconder o protagonista. Graças a isso, resultou a sua vingança. Mas claro que o garoto não irá fazer uma coisa estúpida como essa. Abaixando a sua cabeça, diz que foi tudo uma mentira para encobrir sua irmã. Xi já sabia que isso iria acontecer e pede para que se levante e observa o corpão que ela tem. Graças à mentira que contou, irá perdoar a garota dessa vez, mas somente dessa. Xi pede para que a garota não fique o clamando de joelhos, quer apenas que o cumprimente. A garota não sabe o porquê disso, somente não quer conversar com as garotas de costas, porque enquanto estão agachadas não consegue ver seu corpo. Graças à personalidade de Xi, será muito difícil de conquistar a confiança de suas discípulas. Quer dar um passo de cada vez, para ser um mestre decente e guiá-las no cultivo. Kang pergunta para sua irmã o motivo que está correndo ao ver seu mestre e se o acha bonito. Envergonhada responde que é apenas um mal entendido. Xi dentre os 12 picos montanhosos que cercam a seita mortal Shang Jing. A concentração de poder espiritual desse pico só perde para o principal e para o pico secundário, Pico Dan King. No pico Erbai, existem 2 campos nevados. Um é o Jardim de Ervas, o outro é o Viveiro de Jardes Brancas. As ervas são os materiais necessários para a pílula de reunião de Qi, enquanto o Viveiro de Jardes é um lugar preciso para avançar no cultivo. Esses 2 tesouros são propriedades do Shen Shi, dado seu cultivo no pico do estádio do núcleo dourado, mesmo que os mestres de outros picos sem invejas. Ele não usaria em fazer qualquer movimentos. Há uma ervas modificada no seu jardim, ninguém a encontrou ainda, precisa pegar para evitar contratempos futuros. Só não sabe o motivo que está tão preocupado assim. Ao chegar no local, percebe que todas as suas ervas estão sendo comidas por aves. Não querendo que isso aconteça, elimina todas elas. Irritado, pede para que todos os discípulos apareçam no lugar agora. As 3 chegam sem ar, junto de uma nova, talento intermediário, aquela com maior aptidão entre as 4, possuindo raízes duplas, fogo e madeira. Originalmente, ela era usada como ferramenta para destacar brutalidades, além de não ter ensinado nada a ela, mas ela não ligava muito, pois queria reparar. Mas ele a chama e manda ela levantar porque a garota tem um belo corpo. Pergunta para saber quem é que está tomando conta do cultivo. Ninguém quer dizer, mas a garota sabe quem é responsável, sua discípula mais velha, Dong. E se lembrar ao certo o que aconteceu, era Dong. Estar olhando ali, porém foi punida por ele, tentando tomar a culpa para sua irmã Dong. Xi tenta agir meio arrogante, ainda todas elas saem correndo sem olhar para trás. O Erbai é dividido em 3 áreas. A primeira área é onde
onde os discípulos externos e servos vivem. A segunda área é onde os discípulos internos vivem. A terceira área é onde o Shi mora. A segunda área é onde o arranjo espiritual, o que torna as pessoas 2 vezes mais fortes, mas se fica perguntando o motivo de seus discípulos não morarem na segunda, mas logo vem sua mente para não chegar perto de seu mestre. Vendo como está Dong, as costas da garota está muito ferida, e enquanto ela despide e sai da sala, porque a garota é mais velha entre as discípulas, foi a que mais sofreu por Shi. Ela também está no 9º estágio do reino de refinação de Ki, que é a maior ventre em todas elas, mas ela foi a única que decidiu ficar com Shi. Quando foi traído pelas demais, Dong acha que agora o garoto vai fazer mal com ela, mas em sua mente vem se ele não tem interesse nenhum nela. De repente ele abre a porta e dá uma pílula para ela, na qual só tem 10 delas. Ela tinha ficado com muito medo se caso fosse punida novamente. Nesse estado atual provavelmente iria falecer. Após ingerir isso, Dong deve conseguir avançar facilmente para o reino de fundação. As garotas saem correndo para dar remédios a Dong, tentando fazer poucos barulhos para não ser descobertas. Tentaram falar baixo, por não ter escutado arromba a porta. Só não esperavam que Shi estaria lá. Mesmo que a pílula seja de baixa qualidade, se preocuparam muito com a garota, porque elas são muito bondosas. As garotas estão conversando entre si, e notaram que seu mestre está muito mais gentil do que antes, embora Shi só queria ter mudado a direção do drama, e está realmente gostando de suas discípulas. A partir de agora terá que ser um bom mestre. Lembrando um pouco mais sobre a história original, Shi tem a dupla raízes espirituais de água e madeira, além de ser muito mais habilidoso em artes ilusórias, técnicas em armadilhas e método de cura. A sua habilidade de despotismo mais forte é chamada de montanhas sobrepostas. Segundo o ranking de técnicas, existem espirituais antes das profundas e imorais. Entre todas elas, a espiritual é a mais fraca, mesmo se cultivá-las até perfeição, mesmo assim não se tornará poderosa. Agora está no pico do reino dourado com suas técnicas, e apenas um passo do reino nascente. Também há uma possibilidade que chefe além disso, afinal de acordo com a história, na região Kingzhou, a pessoa já é bem poderosa se estiver no reino da alma nascente. No reino atual, está realmente na dificuldade correta para ser o primeiro chefão do protagonista. Usando um de seus poderes conseguiu quebrar uma cadeira, já que decidiu ser um bom mestre. Agora precisa negligenciar seu cultivo, já que avançou tão rápido para a nascente. Acha que o mundo está o agradando por ser um grande criador, não será um obstáculo aumentar o reino. Como o equilíbrio de balança irá render Rose a Shi para enfraquecer o inimigo, ou seja, os ataques serão enfraquecidos, enquanto o dele será bufado. Graças a isso pode atingir o reino da divindade também, mas por enquanto quer seguir o roteiro, irá suprimir o cultivo do reino do núcleo dourado por enquanto, já que os deuses estão ajudando o garoto. O protagonista possa estar com um hacker tudo mais forte, porque não será capaz de acabar com a raça de Shi. Se tratando de reino e força, será capaz de derrotá-lo. Graças a isso, graças aos seus pensamentos malignos, soltou uma risada assustadora e Kang não conseguiu dormir graças a isso. No dia seguinte reuniu todas as discípulas. Dong conseguiu evoluir bem na fundação na noite passada, após as garotas chegarem. Quer que as garotas cultivem todos os dias 1 hora. Xian pede para fazer outra coisa, se continuar ali só irá atrapalhar as suas irmãs. O antigo Shi não ensinou nada sobre cultivar. A garota está com uma idade avançada para aprender a cultivar, prestes a chorar. Xian motiva que ainda pode ensiná-la, se conseguir trabalhar duro. A garota está muito feliz, porque há 4 anos todas as pessoas a humilhavam e era tratada como lixo. Mesmo assim pegou na sua mãe e a trouxe. No começo de tudo, o antigo Shi era realmente uma pessoa gentil. As garotas estão muito animadas porque o garoto se tornou a ser quem era antes. Todas estão muito cansadas com o arduro treinamento, mas estão felizes com o novo Shi. Agora é muito educado e gentil, mesmo que o antigo Shi tenha sido muito grosso. Foi o único que as aceitou quando ninguém acreditava. De repente Zhao chega no local, pergunta se viram suas ervas medicinais, disfarçando, fala que não viu nada, porém na hora do almoço serviu para que todos os garotos comessem. Para enganar o homem diz que seu mestre é muito bravo e se caso subir o pico sem um token, será muito ruim e no fim ela vai levar a culpa. Porém o garoto fica irritado e tenta deferir um golpe contra a garota, mas um de seus homens pede para que não faça isso, porque o dono dessas áreas é Shi, mas ele não liga para isso, porque Shi sempre espancou seus discípulos e não dá a mínima para tudo isso. Dong já completou o primeiro passo, agora terá que ir para o próximo passo e Shi irá ajudar. No dia seguinte, o garoto está demorando mais do que o previsto, mas já faz tempo que não é punida e está sentindo falta de apanhar um pouco. Com o nome na conferência de Mudas Imortais, é uma conferência de seleção de seitas mortais, selecionava jovens da nova geração, que são adequados para a cultivação imortal. Apesar da seita imortal Shang Jing ser uma seita menos renomada, é considerada uma força em ascensão.
portanto naturalmente age da forma formal. A seita Hua e a pavilhão Dongming, que são aliados da seita imoral Xiangjing, também vieram observar o evento. As qualificações para discípulos recém-recrutados muitas das vezes afetam a ascensão e queda de uma seita de dezenas ou centenas de anos depois, então deveriam prestar mais atenção na seleção de discípulos. Luo, a pessoa de seu lado, acha Xi muito interessante, talvez dê até chance para o garoto se caso não tiver um passado obscuro. A garota mostra o pico da coruja para Xi, que fica muito excitado, o nariz chegou a sangrar. De acordo com a história original, o protagonista Xiaoqi finalmente irá fazer sua estreia aqui. Ele irá se destacar no teste final. Os mestres estão vendo os eventos. Ao lado de Xi está o mestre do pico Dan King, impressionado com as habilidades do garoto. Algumas pessoas já querem o menino para se tornar seus discípulos, mas querem saber antes da compatibilidade da raiz espiritual. Um senhor sabe que as discípulas de Xi foram escolhidas na conferência das mudas imorais, mas nenhum dos mestres queriam elas. De acordo com as regras, todas as crianças que passarem todos os níveis, conseguindo chegar na plataforma de nuvem, se tornaram discípulos da seita imoral Xiangjing. Entretanto, houveram algumas discípulas intípicas, e os anciões e mestres do pico não tiveram dispostos a aceitá-las. No final, Xi as aceitou e ajudou a seita imortal Xiangjing a evitar tal vergonha. Um senhor quer dar uma discípula boa para que Xi as aceitem. O nome desse homem é Patriarca Ning Shenming. Aquele que ficará de pé na plataforma de nuvem agora são discípulos da seita imortal Xiangjing. Depois que testaram as raízes espirituais, serão atribuídos a um mestre apropriado que irá guiá-los no caminho da cultivação imortal. As pessoas com raízes espirituais tripas de água, madeira e terra terão a escolha para saber se querem se juntar ao pico de Dan King. A garota aceitou o convite. Dong fala para Xi se caso não prestar atenção nas melhores discípulas, serão escolhidas pelos outros picos. Xi no final das contas não quer aceitar novas discípulas, já tem muito trabalho com as 4 atuais. De repente aparece uma garota com a raiz da madeira pura. Wen Qin é a primeira a se juntar ao harém do protagonista Xiaoqi. Essa pequena garota foi ganha pelo protagonista com uma estratégia usando comida. Ela foi oferecida a Xi, mas ele acabou não aceitando e ofereceu para Bai Han do pico Lingzhu. Mesmo sendo muito fraca essa mestra do pico, ninguém quer deixar esse talento com Bai Han. Em seu pensamento sabe que não pode ensinar uma pessoa com tal talento. As pessoas insistem para que Xi pegue, irritado diz que não quer e dá para Bai Han pegar porque combina mais com a mesma, dando à garota um biscoito, diz que não pode mais se juntar a Xiaoqi para matá-lo. E agora o espetáculo irá começar, porque é a vez de Qiao Xin. Todas as pessoas ficam impressionadas porque ele é de fuga e é um ótimo talento, só não esperavam que iria ter as 5 habilidades, nesse mundo é considerado uma merda. Ninguém quis aceitar o garoto. Então Xi decidiu pegar o garoto para criar e se tornar seu discípulo. A dica que Xi dá é se dotar de um mundo será curvado em seus pés. Agora que tem o garoto ao seu lado, sua morte no futuro se tornou mais difícil e o futuro que o aguarda será repleto de flores. Ao chegar no local, ele é apresentado para todas as garotas, então já dá uma pílula de coletar que, uma habilidade atual, precisará ingeri-la com água. Primeiro, deve dividir em 10 partes e conseguir a parte cada vez que cultivar. Ela irá ajudar no processo. Após falar uma coisa que não sabe, Dong quer uma punição, mas Xiao revela ser uma garota e não um homem. Após alguns dias, a garota ainda está com muitas dificuldades, mas não pode ter pressa e fica se esfregando em Xi, mas não é desse jeito que pode conseguir energia. Por conta de seu clã terá rejeitado, o jeito de chegar até aqui foi se vestir de homem e Xi não se sente mal por isso. Xi fica surpreso pelo que está acontecendo e o protagonista não é esse que o criou. O protagonista era homem e não mulher. Mas ele fica pensando se é algo tão ruim de um homem se tornar uma loli. Aqueles chamados de cultivadores nascem com deficiência, com todos os 5 elementos obtidos. Isso é porque a energia espiritual entra no corpo e interrompe a circulação e vai acumulando aos poucos até a forma de abundância, o que permite transcender. Xiao tem as 5 raízes espirituais, então o primeiro passo do corpo que se irá refinar o Qi não pode fazer, mas Xi irá ajudar a garota. Na hora da comida todas elas se sentam para comer como se fosse uma galinha nesse mundo. Ao chegar, Xi fica furioso porque cozinhou 2 fêmeas, querendo receber a culpa, Dong se voluntaria. Xiao pede para que dê uma palmada na mesma, não querendo ser muito severo, pega a garota no colo e dá umas palmadas no popô, na frente de todas elas. Dong quer ser punida mais severamente na frente de suas irmãs. Escutando esses gritos, todas ficam envergonhadas e não sabem aonde botar a cara. Xi se lembrou de Dong, que era sempre abusado por Xi, agora sabe o real motivo dela ser masoquista, perdendo a fome e não quer mais comer e vai embora. Dong pede para que sua irmã pegue suas novas
novas roupas de baixo, já que está com o bumbum ardente. Enquanto toma banho, é invadida por Dong, que não obedece às ordens de Shi. Entrando também na banheira, quer fazer algumas coisas com ele. Não esperava que Xiao iria aparecer, mas não deixa uma má impressão na garota, pede para que se esconda. Mas Xiao sabe que Dong está no armário e quer fazer de tudo para ter um motivo para abrir. Preparando um chá, tenta derramar na roupa de Shi para entrar e ver, mas ele acabou segurando, ficando um tempo enchendo o saco para ver se conseguia abrir a porta. Não conseguiu e foi embora. Depois de 1 hora, Dong saiu do armário, suado, e pede para que seja punida com chicotada, vela quente e outro tipo de punição. Shi quer apenas que a garota prepare algumas coisas que irá viajar. Os corvos estão comendo todas as suas Eldervais e precisa ir atrás para pegar os saques do protagonista antes que mais alguma coisa aconteça, depois que chegou nesse mundo é a primeira vez que sai uma aventura.